A paz do Senhor, amados, Pai, no nome de Jesus eu oro para que essa palavra, esta pequena exortação, ela vá e prospere na vida de todos aqueles que eventualmente venham assistir este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ora, nós estamos a aproximar dos finais dos tempos. Jesus Cristo, Ele está às portas. Então é o momento de todo aquele que se intitula crente se firmar, posicionar-se como tal, e lembrar-nos do dia em que nós conhecemos Jesus. No dia em que nós conhecemos Jesus, aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, este versículo é pequenino, mas ele tem muito que se lhe diga. Há várias pregações, várias interpretações, todas elas frutos do Espírito, do rio de água viva vindo do céu, do reino do céu, para cada um de nós. E ela vá e prospere para aquilo que é enviada. Como quando nós encontramos, quando Jesus Cristo nos encontrou e confessamos com a nossa boca, crendo no coração de que Ele é o Filho de Deus, que foi à cruz, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou, reconciliou-nos com o Pai e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, o Pai, ainda intercedendo por nós, pois é a vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Automaticamente nós fomos posicionados num lugar de privilégio. Nós passamos a estar sentados com Jesus Cristo acima, à direita de Deus o Pai, acima de todo o principado, toda a potestade, todas as obras espirituais da maldade, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ora, este é um lugar que nós temos que trabalhar para o manter, uma vez salvo para sempre, se nós pagarmos o preço desta salvação. Uma vez salvos para sempre, se nós atentarmos para a santidade e para a soberania de Deus. Uma vez salvos para sempre, se nós não nos deixarmos contaminar pela concupiscência deste mundo, ou seja, porque a palavra de Deus diz, não há mesmo mundo, nem no mundo há, todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Daí tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos edificam. E nós não, aquele que realmente é crente e quer se posicionar como filho de Deus, segundo a palavra de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam Deus de poder para serem filhos de Deus, todos aqueles que se querem posicionar e tomar posse deste lugar e tem que pagar o preço, não é? E posicionar-se também como um canal para Jesus, para os outros, sendo bom, dando um bom testemunho de Deus, daquilo que ele recebeu, do tesouro que ele recebeu a semente da salvação e vida eterna, não é? E então essa semente é do tamanho do grão de mostarda, mas essa semente precisa de crescer. Como é que essa semente vai crescer? Com a santificação progressiva, consoante vamos andando, vamos conhecendo a Deus e vamos então crescendo, não nos conformando com este mundo, não é? E toda a sua concupiscência, mas irmos renovando o nosso pensamento, nosso sentimento, para que as nossas atitudes, para produzir frutos de justiça, e os frutos de justiça que nós produzimos por renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, são as nossas atitudes vão refletir esses frutos de justiça. Por isso é que a palavra de Deus diz: pelos seus frutos o conhecereis. Não é? Aquele que roubava não roube mais, aquele que prostituía, vendia o corpo a troca do dinheiro, não prostitua mais, porque agora tem Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é a fonte, Ele proverá tudo, Ele proverá. É o código de honra dele, é que Ele está a trabalhar a favor de todos aqueles que Ele chama do reino das trevas
para o reino da luz. Nós já não estamos só, nós temos um Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Jesus disse que eu vou, mas não vos deixarei só, enviar-vos-ei o Consolador para que vos faça lembrar tudo aquilo que eu falei, que meu Pai me deu e que vos dei, e para que vos ensine e para que vos guie e confirme a palavra do Pai, a vontade do Pai, a fidelidade, a misericórdia, o amor, a longanimidade do Pai na sua vida e na minha vida. Ora, é o tempo então de você perguntar, fazer um autoexame como um crente, qual é o nível de crescimento espiritual você está? Se Jesus vier agora, você está pronto para subir? Você vai subir? Temos que fazer esse autoexame, para nós sabermos em que posição nós estamos, se ainda estamos realmente com o pé dentro da vontade do Pai ou se estamos com o pé fora, se realmente concluirmos, fazermos um autoexame de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos e mesmo com o caderno e tomamos nota. E vendo a Bíblia, fazendo o autoexame, cada um faz a si mesmo, mas o Espírito Santo vai contendendo se realmente está sério nisso. O Espírito Santo vem em nosso socorro e cada autoexame que fizermos da nossa atitude, vamos supor, se somos uma pessoa que pensa muito negativo, ora, o pensamento negativo não é do reino de Deus. Pensamento negativo é do reino do inimigo, são as armas do inimigo. Por lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz: Deus fala as coisas que não são como se já fossem. Se vemos bem lá em Gênesis, quando Deus fez a promessa ao Abraão, do filho Isaac, o Abraão duvidou pelas condições, claro, tão óbvias, a idade que ele tinha, a idade da Sara, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E como para Deus nada é impossível, e Deus, ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir, lá está o código de honra dele, ele disse ao Abraão: vai lá fora e conte as estrelas. Se você conseguir contar, então este número é o número do filho. Claro que o Abraão não conseguiu contar as estrelas, porque são inúmeros e é impossível para um homem contar as estrelas. Então Deus disse: ok, então é este o tamanho da tua bênção, do fruto do teu ventre a partir do Isaac. Então é para como um crente, nós temos que viver pela fé. Então você vai ver, será que você fala muito negativo ou você tem fé para vencer o mundo? Fé que vence os problemas, as circunstâncias quando elas aparecem, as contas, quando nós não estamos à espera de contas, as contas realmente vêm, realmente sempre quando nós não estamos à espera. Há aquelas que estamos à espera, mas há sempre aquelas que o inimigo quer que nós queremos, que nós paguemos. Passamos todos por coisas dessas. Então você analisa o teu grau de fé. A fé é a base do cristianismo. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é um bônus que todos recebem. É preciso desenvolver esse tipo de fé para passar daquele tamanho de fé pequena para a fé grande, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e galardoe todos aqueles que o buscam. Você analisa, você tem fé, crê em Deus em qualquer situação quando ela aparece, você crê no pecado. Quando você olha para ti, você acha que está bem diante de Deus, você acha que é santo, você acha que não faz nada que aborrece a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus em ti. Ora, todos nós temos tendência a dizer: eu não faço mal, eu estou bem. Ora que nós não estamos bem. Eu digo isso por experiência própria, mesmo estando eu separada 100% para servir a Deus, eu peco, amados. Eu peco. Maldito é todo aquele homem que diz que não peca. Eu digo maldito porque estamos a ser hipócritas porque Deus não é santo. Ele é muito santo. Ele é muito santo. E todo pecado para ele é idolatria. Toda idolatria é pecado, por mais pequenino que ele seja. Então não há perfeição em nós. Então nós temos que pôr na nossa cabeça
que nós pecamos, somos pecadores, temos que crer no pecado. Aquele que não crê no pecado nunca vai aceitar que ele comete erros, nunca vai aceitar que ele comete injustiça, nunca vai aceitar que ele não está bem em certas áreas. Ele vai acreditar sempre que ele está bem em tudo que faz, tudo que pensa, tudo que sente e tudo que vê, está tudo sempre certo. Isso chama-se altivez, que se levanta contra o conhecimento da vontade do Pai. Isso chama-se arrogância, chama-se soberba, rebeldia, porque o perfeito só há mesmo um. Então, é tempo então de você examinar os teus sentimentos, as tuas atitudes, os teus pensamentos, para ver se estão de acordo com a vontade de Deus, se estão renovados. Ora, eu vou ler aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, que diz: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você pergunta, quanto tempo você vai à igreja? Quanto tempo você não vai? O que você faz para contribuir para o desenvolvimento, o avanço do reino de Deus? Ora, que a evangelização é imposta a todos nós. Deste versículo, do versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, você é daqueles que recebeu a palavra, recebeu a semente, tem sido abençoado e só quer ser abençoado, mas não quer abençoar ninguém. Você foi chamado para ser abençoado primeiramente, mas colocar-se como numa posição de abençoador. Você é um abençoador, eu e você somos um abençoador. Porque nós já recebemos a premissa, já recebemos a semente da salvação e vida eterna, e temos então uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade para com Deus, temos uma responsabilidade para com aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E Deus está a contar conosco. Ele é nosso Pai. Passamos a ser feitos filhos de Deus por adoção. Ora, então, você como filho, o que é que você está a fazer para agradar o Pai? Será que você só quer que o Pai te agrada? Ora, que filhos também têm responsabilidade para com o Pai. Obedecer o Pai, sujeitar-se ao Pai e fazer aquilo que agrada ao Pai. E só isto é que vai motivar o Pai também fazer coisas, conceder desejos do nosso coração. Porque há coisas que nós pedimos a Deus, Deus dá. Nós temos que trabalhar por ela. Nós temos que fazer por merecer. Nós temos que pagar o preço. A nossa salvação é condicionada à nossa santificação. Por isso é que uma vez salvo, não é uma vez salvo para sempre. Nós temos que trabalhar para ganhar, tomar posse da coroa. E a posse da coroa é tomada ainda aqui na terra. Se você seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Se você nascer, isto está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se você nascer de novo, você tem que perguntar a você mesmo: será que eu nasci de novo, da água e do Espírito? Eu já fiz um batismo nas águas. Olha que Jesus Cristo veio nos ensinar os procedimentos para o Pai. E Ele se posicionou como um canal para o Pai, como um caminho, e Ele está à espera que você faça. Então, se você já recebeu Jesus, já confessou e está a negligenciar estes méritos, estes requerimentos para tomar posse da tua salvação, da tua coroa da vida que está lá reservada para ti, olha, então começa a desembaraçar, a ser diligente nas coisas de Deus para teu próprio proveito, para a tua própria salvação, porque você tem uma responsabilidade, assim como eu, você tem uma responsabilidade. Não imponha essa responsabilidade ao pastor, ao apóstolo, ao bispo, porque esses têm a responsabilidade a pastorear-te, mas estão a acumular tesouros no céu, na conta bancária deles. Estão acumulando, estão posicionados. Você tem cooperado com o pastor, porque ao cooperar com o pastor, o apóstolo, ou aquele que é o teu líder, você está a acumular tesouros no céu. Você é obediente, você se sujeita. Quando você vai ao trabalho, como é que você lida com o teu patrão? Você tem respeito pelo teu patrão? Ou você é daquele que o patrão fala, você obedece à frente e por trás, faz tudo ao contrário, e é só para matar a coisa? Aí eu faço assim, já estou acostumada.
lá em Efésios 6 está bem explícito. Vós servos, servi a vosso Senhor como servir a Deus. Daquilo que nós fazemos a Deus, da mesma forma como nós servimos a Deus, devemos servir também ao nosso patrão, porque Deus está a ver tudo. E nós, ao todo tempo, ostentamos a bandeira de Jesus, que somos de Jesus, e a todo tempo estamos a dar mau testemunho dele. Quando nós fomos chamados para darmos bom testemunho dele, para levarmos as virtudes, dizer que nosso Deus é bom, que ele salva, ele é íntegro, ele é fiel, no código de honra dele, tem muitas virtudes que ele está pronto a dar a todos que nele crê e que quiserem ser feitos filhos de Deus por adoção. E o que é que você tem feito com esse código de honra de Jesus Cristo? Pões no bolso? Será que você tem divulgado que Jesus é fiel, que Jesus é bom, que Jesus é santo, que Jesus é misericordioso, ele é longânimo, que no céu, na terra, debaixo da terra, não há melhor amigo como ele, tão humilde, que nos compreende quando ninguém nos compreende, que nos abençoa quando todos nos amaldiçoam, que cobre-nos com as suas penas quando todos nos expõem, nos expõem a bicharada, ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas está seguro. Quando o mundo nos quer matar e ele nos protege, nos dá livramento e nos promete que nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra nós, nem praga alguma chegará a nós, porque nós somos dele, nós pertencemos ao reino dos céus. Então, o que você tem feito com tudo isso? Será que você guardou para você? Então você se pergunta a você mesmo, será que eu tenho vergonha de Jesus? Ora, se você tem vergonha de Jesus, ele assim diz, aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei dele. Será que você não sabe falar e não desenvolve, não faz nada para não desenvolver o talento e para que o Espírito dê ousadia para você pregar as virtudes de Jesus? Ora, ele diz, aquele que me negar diante dos homens, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai. Então você vê que você tem uma responsabilidade, você tem uma chamada. Se você tem uma boca, você tem mãos, a partir do momento que você tem uma boca, já está de bom tamanho. Aqueles que passam ao teu lado, você pode falar, você pode anunciar, mas primeiramente você tem que estar bem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então você precisa de crescer espiritualmente. E é isso que Jesus hoje quer dizer. Você tem uma responsabilidade, primeiramente, de se encher de Deus, para que Deus lave o teu vaso e encha com vinho novo, encha com maná novo, encha com rios de água viva, um manancial novo e rios, né, de água viva, para que quando você abrir a tua boca e anunciar, então você anuncia o reino de Deus para aqueles que Jesus colocar na tua frente, porque o povo é dele, é ele quem coloca aqueles que ele quer que sejam salvos, que ouçam a palavra e sejam libertos. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, você provou, Deus é bom, então esforça para crescer com Jesus. Deseja o leite racional, mas aos poucos para ir crescendo, não é? Busca com amor, com responsabilidade, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Tudo que nós fazemos para o homem reprova, o homem tem sempre aquilo que criticar, mas para Deus, que conhece a nossa fraqueza, conhece as nossas potencialidades, as nossas capacidades, ele sabe sempre quando nós estamos a fazer com singeleza do coração, e sabe quando ainda podemos fazer mais, e se nós não podemos, ele galardoa, e nele não há espírito
faccioso, mas no homem há sempre, o homem quer estar sempre por cima. Então, para o homem, vamos estar sempre reprovados, mas para ele há sempre um lugar para que ele nos honre, quando ele sabe que nós estamos a honrá-lo. Então, vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Ou seja, a pedra na esquina não é só um pastor ou um apóstolo. Como um apóstolo, Deus me pôs como uma pedra dessa esquina. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça dessa esquina. Mas todo aquele que crê e se posicionar como um canal de bênção para Jesus, para que Jesus agarre e leve ao Pai, esse é considerado uma pedra na esquina. Você é uma pedra na esquina. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Jesus Cristo, a falar de Jesus Cristo. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para que aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Ora, você está posicionado como uma pedra na esquina. Encha-se de Deus, encha a tua palavra, encha o teu coração. Fale aquilo que Deus fala. Ele quer salvar. Fale salvação, fale vida, fale amor, fale arrependimento das obras mortas, fale perdão, fale união, fale compaixão, fale tudo para a edificação do corpo de Cristo. Posicione-se também você, porque você é a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, você sendo assim, você vai estar preparando. Quanto mais você se encher, e quando você falar, você vai dar, você vai esvaziar, rios de água viva vão fluir do teu ser. Aqueles que vão ouvir, se creram, você é um bem-aventurado, o céu é um bem-aventurado. Se não crerem, deixa com Deus, porque Jesus tem sempre a última palavra. O importante é que você fez a tua parte, o importante é que você acumulou tesouros no céu. Lá no céu, o sol brilhou, lá no céu, o cofre, o teu cofre encheu, não é? Porque você fez. Então, Mateus 6,19, que é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consome, mas juntai tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não consome. E é ali onde está o teu coração, o amor por Jesus. O tesouro são as almas. Assim como Jesus se preocupou em colocar alguém no teu caminho para você ser abençoado e se colocar também no trem da vitória, e posicionar-se para também convidar os outros para que você indique, posicione, para então tomarem também o caminho para Jesus, e Deus então se agradará de ti. Um bem-aja, é só mesmo uma breve exortação para que você comece a encher a tua lâmpada com a unção de Deus, com o óleo santo, com o amor de Deus, para você voltar ao primeiro amor, para você se reavivar, porque as portas para o inferno estão cada vez mais largas e o caminho para Jesus está cada vez mais estreito. Então você tem que lembrar que quando chegar esse dia, lá segundo a parábola das 10 virgens, aquelas 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Olha, você tem a opção hoje de escolher se você quer ser as prudentes ou você quer ser louca. Se você quer ser as prudentes, as 5 virgens prudente, então encha-se da palavra, trata de fazer a vontade do Pai, trata de ser realmente uma geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, e vá anunciar as virtudes de Jesus
Quanto mais você der, mais Jesus também te vai te dar unção, vai te dar fortaleza, vai te abençoar as obras da tua mão, todo lugar onde a planta do teu pé pisar, você vai achar graça aos olhos de todas as pessoas, que Deus quiser que você ache graça, tal como ele foi do agrado dele conceder esta bênção a Esther, que orou durante 3 dias, jejuou sem comer e sem beber, e achou graça aos olhos do rei Assuero e tomou posse da petição dela. Amém? Então você seja como as prudentes, não é? E trate de começar a encher o teu candeeiro com azeite, com unção de Deus, com a palavra de Deus. Quanto mais palavra você tiver e quanto mais você praticá-la, não é encher e guardar no reservatório, porque o reservatório, quando fica cheio, fica água parada. E a água, quando está parada, a água é unção, é o rio de autoridade. Todos nós temos. Quando Deus nos chama, nós somos todos predestinados para ser ou vaso de honra ou vaso de desonra. Mas quando chega o momento de nós pormos em prática, pormos em ação o talento, o dom do ministério com que Deus nos ungiu, lá em Jeremias 1, está ali, ele diz que nós fomos, desde o ventre da mãe dele, que ele já foi ungido. Deus nos unge mesmo desde o ventre da nossa mãe, e nós vimos ao mundo com um propósito, com uma missão, com um talento, com um dom. Então, quando chega o momento, esse dom tem que despertar, e esse dom, quando desperta, nós não podemos enterrá-lo, porque Deus não vai nos dar acender um candeeiro, porque esse dom, quando desperta, nós passamos a ser o sal desta terra, a luz deste mundo, e Deus não vai acender uma luz para que ela se resplandeça nas trevas, ou seja, no mundo, não é? Para salvar, para curar, libertar. Deus não vai acender uma luz e guardá-la debaixo, não é? Então ela tem que ser exposta para que todo mundo veja. Então é ali que você tem que ter o discernimento divino de agarrar. O dom despertou, chegou então o momento para eu granjear meus talentos. Lá está a parábola dos talentos. É pôr os teus talentos aos pés de Deus, não entregar ao mundo, como muitos Deus unge com talento de levitas, enchem de autoexaltação, de vaidade, e vão dar esses talentos ao mundo. Querem ganhar dinheiro com esses talentos. Ora, isto é uma porta aberta ao diabo, porque Deus quando dá é para consagrarmos a Ele. Ele sabe, Ele fez um caminho para nós, Ele tem um plano, e quando nós vamos dar ao mundo, as consequências quem vai colher somos nós, e vamos então entristecer o Espírito Santo e apagar essa luz em nós que se lhe resplandeceu. Então você tem a oportunidade agora de granjear esse talento, de encher o teu reservatório, a tua lâmpada com a unção de Deus, que vem pela comunhão com Deus, que vem por meditar, vem por ouvir, não é? A unção também faz parte da fé. Quanto mais unção você tiver, mais a tua fé é forte. Essa unção é a fortaleza, é uma armadura para nós crentes, não é? Deus derrama, a unção quebra o jugo, a unção despedaça tudo quanto vem das obras infrutuosas das trevas para nos firmar. A unção ajuda-nos força e fé, determinação para vencermos o pecado, para abster-nos da roda dos escarnecedores, dos caminhos dos pecadores. A unção e o amor de Deus que está em nós desvia-nos de ouvir e buscar os conselhos dos ímpios, ou seja, a velha vida fica para trás. Nós nos revestimos como verdadeiros eleitos de Deus, de entranhas de humildade, mansidão, e começamos a depender de Deus, e isso é que faz com que a nossa lâmpada encha do óleo da unção, e mantemos o primeiro amor. A chama do primeiro amor fica sempre em alta,
quer faça sua, faça só, quer estejamos tristes, estejamos a ser perseguidos, atribulados ou afligidos, ou alguma circunstância que de repente se abateu, vamos ficar firmes e continuar. Eu costumo dizer que eu tive muitas razões para ter desistido mesmo até de Jesus, mas o meu amor por ele sempre foi tão grande e aprendi muito cedo a depender dele e vi a glória dele muito cedo como crente. Logo de início da minha caminhada novo convertido, ele se manifestou no trono, por isso é que ele diz: se você crer, verá a glória de Deus, não é? Então você precisa de crer, e então eu em momento nenhum eu duvido, em momento nenhum eu vacilo, em momento eu posso chorar, posso estar triste, posso estar embaixo, mas deste caminho ninguém me tira, e eu costumo dizer: ai daquele que me tirar deste caminho, vai se ver com ele. Então isso quer dizer que o óleo está cheio, não é? Eu estou cheia do óleo, estou cheia do azeite, não é? Então, e Jesus se vier, então o meu primeiro amor está aqui, está em chama, e assim você deve fazer. Então examina hoje como é que está o teu nível. Como crente, qual é o nível que você está? Em que patamar você se coloca? A tua fé como está? Começa por avaliar a tua fé e depois começa por avaliar, fazer um autoexame daquilo que você fala, das tuas conversas, dos teus argumentos, porque a boca fala do coração está cheio. Isso vai refletir um pouco no teu sentimento, ou como é que tu te sentes perante as circunstâncias quando elas aparecem, circunstâncias boas e más ou adversas, sabe lá, como é que tu te sentes. Isso tudo vai refletir nas tuas atitudes, nas tuas ações, não é? E nas tuas, mesmo com a boca fechada, nós quando estamos a agir, qualquer pessoa consegue traçar o perfil do nosso pensamento. Essa pessoa que fez assim é porque ela estava a pensar assim, é porque ela premeditou este ato e agora agiu assim. Por isso é que quando o time do crime, né, de investigação criminal, conseguem depois ver, ao analisar e ao investigar, conseguem concluir se o crime é premeditado ou não, não é? Então é por isso que nós temos que renovar. Para fazer a diferença, nós temos que renovar o nosso pensamento pela palavra de Deus, porque tudo começa pelo pensamento, e é também no pensamento onde o inimigo tem acesso. Ele consegue ler os nossos pensamentos, ele consegue ver os sentimentos aquilo que nós estamos a sentir pelas nossas atitudes. Por isso é que Deus diz para nós darmos a glórias a Deus em tudo. De manhã eu estava a orar até, e Deus me falou, então eu não quis perder aquele rio de água viva, eu partilhei logo. Eu não tinha feito nada, minha higiene, nada, não é? Começa tudo muito cedo, então eu tenho que não é? Então tudo começa pelo pensamento, não é? E as experiências são experiências fantásticas, que eu oro a Deus para que Ele me conceda a graça de ir partilhando. Claro que os livros estão ali, estão a ser escritos, manuais. Aquele que fizer parte da liderança vai ganhar muito mais. São experiências fantásticas, mas segundo a vontade de Deus, vai se estender ao público muitos tesouros do céu, muitas riquezas pela qual Ele fez para ti e a mim, idôneo participante, heranças no santo. Tudo começa pela mente. Por isso é que nós temos que, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo que diz que para nós não nos conformarmos com este mundo, mas renovar o nosso pensamento, entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, né, para renovar o nosso pensamento. Quando nós entregamos nosso corpo em sacrifício vivo, há momentos que nós vamos gritar, há momentos que nós vamos espernear. Por quê? Porque a carne é fraca.
mas o Espírito está sempre pronto. E Jesus, ele é um excelente mestre ao ensinar. Ele é paciente, ele é humilde, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é paciente. Ele é tudo isso. Amados, eu não consigo entender como nós crentes somos tão maus uns para com os outros, quando temos todos um Senhor, um Deus tão bom. Ele até nem faz questão de ser o nosso Senhor, ele faz questão de ser o nosso amigo, desde que nós busquemos a face dele com entendimento, para ter conhecimento e agir com sabedoria, para ele então ir revelando mais coisas, mais discernimento e passarmos assim a ser amigos dele. Então nós temos a responsabilidade, você e eu temos a responsabilidade, ele fez uma parte, então nós temos que cooperar com o Espírito Santo, temos que cooperar com ele. Renova o seu pensamento, pela quê? Pela palavra. Entrega o teu corpo em sacrifício vivo, negue o pecado, negue a preguiça, negue o sono, negue amigos que não contribuem em nada para a salvação da tua alma. Nós podemos ter amigos, podemos ter famílias, mas a salvação é individual. A família não te salva, o amigo não te salva. Por isso é que Jesus aqui diz: aquele que não negar a mãe e o pai por amor a mim, não é digno de mim. E todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, para nós realmente experimentarmos a plenitude da glória de Deus, da misericórdia, e beneficiarmos desta era da graça dele, nós temos que negar tudo, amados. Porque a carne, as obras da carne são as obras da carne. O apóstolo Paulo falou e muito bem. As obras do Espírito são as obras do Espírito. E o Espírito não tem parte nas obras da carne, e as obras da carne não têm parte nas obras do Espírito. As obras do Espírito Santo têm uma missão, que é aniquilar as obras da carne em nós, para que nós mortifiquemos. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, mortificai os vossos membros para a concupiscência da carne. Porque se nós não mortificarmos os membros para a concupiscência da carne, para o pecado, para a beleza deste mundo, para a glória deste mundo, Deus não vai conseguir aproveitar-se de nós, porque Ele é santo. Por isso é que Ele quer que nós entreguemos nosso corpo em sacrifício vivo. E entregar o corpo em sacrifício vivo requer de nós negação, requer renúncia. E é aí que vai entrar em choque a guerra entre carne e espírito, não é? Vai haver, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, não é? Versículo 17, que a carne começa a fazer guerra ao espírito, porque a carne quer fazer a vontade dela, mas o espírito quer que a carne se subjugue a ele. Então vai haver choque, mas aí Deus conta contigo e comigo, com a tua determinação, com o teu amor. Se você quer vir após Ele, tens que largar a mãe, largar o pai, largar o mundo, largar o amigo, largar o dinheiro, largar a fornicação, a prostituição, a nudez, tudo quanto é obras infrutuosas das trevas, não é? Tudo aquilo que faz a separação entre você e Ele, então, e que te impede de receber o amor dEle e impede que a glória dEle se manifeste na tua vida, impede que o trono dEle se manifeste na tua vida, impede que o reino de Deus chegue à tua vida. Temos que negar e dar lugar a Ele. Isso requer você abandonar os teus familiares? Não, mas se tiver que ser, dependendo das circunstâncias, às vezes temos que fazer isso. Se nós estamos em posição realmente de assumirmos a nossa vida com Deus, não depender de familiares, e se as ações de familiares prejudicam muito a nossa vontade de ir, nesta vontade de nós, quando nós, aí é que a nossa vontade tem que estar em alta, é essa vontade de determinação. Se nós realmente determinarmos, não é, eu quero seguir a Jesus, mas os familiares estão a impedir, e você já é maior de idade, já é independente, autossuficiente, então você tem o direito de escolher e ninguém pode te privar, não é? Essa vontade, nesta vontade, ninguém te pode privar, porque nem mesmo Jesus te priva, porque você está a escolher o caminho do bem, você está a escolher que
Jesus, que é o caminho para o Pai, e aquele que realmente tentar impedir que você entre por esse caminho, Jesus vai entrar a teu favor, amados. Olha, quando chegar o momento certo, um testemunho muito grande que está a acontecer aqui neste ministério, que eu acredito que as jovens já vão estar prontas. Eu quero que sejam elas mesmas a falar, porque já é tempo eles ficam muito envergonhados. A apóstola Ana fala, não, já é tempo. A vontade que Deus quer em nós que esteja em alta é a vontade de estar com Ele. E quando alguém se interfere nesta vontade, Jesus diz, ai de quem vier o escândalo. Ele diz que é mister que os escândalos venham, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque ele vai entrar em ação, vai manifestar o teu trono, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, quem te impediu de seguir a verdade? Quem te impediu de te santificar? Quem te impediu de deixar o pecado? Quem te impediu de deixar o mundo? Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus o Pai, em Romanos 8, 30, se Deus o Pai enviou Jesus Cristo por amor a mim e a você, Ele não poupou o seu Filho, antes mesmo deu, para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado, resgatou-nos da maldição da lei, Ele fazendo-se Ele mesmo maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse a mim e a você. Então não nos dará Ele tudo, se nós queremos vir a Jesus. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Não a morte, não o principado, nem a potestade, nem a família, nem o dinheiro, nem o mundo, nem no Deus, nem nada nos separará do amor de Deus. Porque Ele mesmo vai pelejar a nosso favor. Ele vai pleitear com todos aqueles que pleteiam com você. Ele vai pleitear e vai pôr um travão. Ele vai manifestar o seu trono naquele que realmente quer seguir a Deus e há alguém a impedir. Não foi isso que Ele fez com o apóstolo Paulo? Por isso que a palavra tinha mesmo que vir dele, não é? O apóstolo Paulo perseguia tudo quanto é cristão, matava, embora ele estava na sua inocência, fazia isso por heresia, não tinha conhecimento do verdadeiro reino de Deus, não é? Estavam todos, eles só operavam no Velho Testamento, não reconheceram Jesus, foram mesmo os judeus quem os crucificaram, e os discípulos que se levantaram começaram a matar todos. Então, o que Jesus fez? Apareceu ao apóstolo Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, é assim, Jesus até hoje, Ele faz com todos para proteger aqueles que é dele, aqueles que o Pai lhe dá a Ele. Então, você permaneça no amor de Deus. Jesus diz, permaneçam no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Então, permaneça no amor do Pai. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas está afastado, está desviado, hoje é um bom dia para você se reconciliar com Deus e voltar ao caminho dele. Está em mim, eu em vós. Ele diz, mesmo por mais vermelhos que os teus pecados sejam, lá em Jeremias, Isaías 18, acho eu, ou Jeremias, salvo erro, por mais vermelhos que os teus pecados sejam como o carmesim, Deus, sou poderoso para torná-los mais altos do que a neve. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Então, hoje é o dia que você deve reconciliar com Deus. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ora, aí está uma boa oportunidade para você fazer. E se você é aquele que recebeu, mas está sempre de braços estendidos para receber pão e peixe, ora, você fica sabendo que você quer ser abençoado e não quer o abençoador. Olha, atenção que isso há misericórdia por um tempo. Há de chegar um tempo que vai acabar. Deus quer que você largue o embaraço, não só receba a bênção, mas também receba o abençoador, para que você seja um canal de bênção e abençoador também para o outro. Então você tem a oportunidade hoje de baixar a tua cabeça e fazer essa oração após mim. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, todos aqueles que vierem a ouvir esta pregação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que todos tenham arrependimento genuíno das obras mortas, Senhor, e nasçam de novo da água do Espírito e venham após Jesus para receberem a salvação e vida eterna. Senhor Todo-Poderoso,
Eu oro, Pai Santo, para que eles aceitem Jesus Cristo de todo o coração, confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E então você diz após mim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua palavra, que segundo a tua palavra, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu sou uma geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, para que eu seja abençoado e após disso eu vá e também seja um abençoador para os outros. Senhor, eu reconheço que sou pecador e com o pecado não te posso ter nem como Salvador, nem como Senhor, mas se eu aceitar que tu faças mudanças na minha vida, que tu transformes a minha vida. Entra hoje, Senhor, na minha vida. Eu me arrependo dos maus caminhos, da roda dos escarnecedores, do conselho do ímpio, do caminho dos pecadores. Eu me arrependo do apontar do dedo, da murmuração, de tudo quanto o Senhor sabe que eu tenho andado. Eu me arrependo, Senhor, e hoje, Senhor, eu entrego-me nas tuas mãos. Seu Santo Espírito, vem, Senhor, confirmar esta petição, porque eu hoje decido crer no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo e tirou o pecado do mundo, destruiu as fortalezas, tirou o pecado para que eu hoje me reconciliasse com Deus o Pai. Eu me reconcilio com o Pai pelo poder da tua palavra. Eu confesso que sou pecador e peço perdão, Senhor. Perdoa-me as minhas falhas. Perdoa-me, Senhor, os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, toda a irreverência pela qual eu tenho vivido e tenho condenado a mim mesmo sem saber, mas entristecido o teu Espírito Santo. Senhor, perdoa-me. Eu te recebo como meu Salvador. Salva hoje, Senhor, a minha vida. Salva hoje, Senhor, a minha alma. Porque a tua palavra assim diz: salva-te a ti e a tua casa será salva. Então salva, Senhor. Em nome de Jesus, entra o teu Espírito em mim agora. Confirma, Senhor, o teu amor na minha vida. Confirma, Senhor, vida eterna no meu coração, na minha alma. Para que eu, Senhor, nasça agora do Espírito, Senhor, e seja feito o Filho de Deus. Agora diz outra vez: eu confesso com minha boca, creio no meu coração que eu recebo o Espírito da vida, o Espírito do amor, que clama: Ava, Pai, em mim, em nome de Jesus. E eu confesso que eu sou hoje feita Filho de Deus, por adoção, por Jesus Cristo, por meio da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Senhor. Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu creio, Senhor. Jesus, eu creio, tudo é possível, porque eu creio em ti. Tudo é possível, porque eu creio. Amém? Receba então assim a semente da salvação e vida eterna e seja o mais do que vencedor e dê glórias a Deus em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amado. Um bem-aja.